As pessoas da seita da Lua Extrema viram uma pessoa e uma besta se perseguindo e mostraram completo desprezo. Zombaram do garoto, dizendo que invocar um demôniozinho não podia assustá-los. Alguém ainda acrescentou que eliminar demônios e destruir o mal era como refeição diária. Suas palavras, sem querer, irritaram o grande rei tigre, que lançou um olhar feroz para a pessoa que acabará de falar e questionou se ele o chamou de demôniozinho ou camarãozinho. Vendo esse porte imponente, as pessoas da seita da Lua Extrema perceberam o erro e gaguejaram de medo, perguntando se ele era um grande demônio ou não um rei demônio. O rei tigre já não conseguiu manter a calma naquele ponto. Balançou diretamente suas garras afiadas em direção àquele grupo de pessoas e gritou para que caíssem fora. Gritos de agonia rapidamente ecoaram. Com apenas um movimento, as pessoas da seita da Lua Extrema foram todas incineradas até virarem cinzas, até fumegando. Duncan, mesmo testemunhando isso com seus próprios olhos, não conseguiu acreditar, era poderoso demais e acabou com tudo com um único golpe. Depois disso, virou-se e juntou as mãos, implorando ao rei tigre que o levasse junto. Mas o que recebeu em resposta foi um par de olhos assassinos e um xingamento entre dentes cerrados, mandando-o cair fora. Depois disso, o rei tigre fez cara de valente e perguntou que truque John Chan estava aprontando agora, alegando que estava prestes a ir ensinar uma lição àquelas garotas do coelho geada da lua prateada. Dante ouviu a pergunta dele e respondeu honestamente que pensava que se chamava Mansão Rei Luan. Recebendo essa resposta, o rei tigre abriu a boca, olhos esbugalhados. Percebendo que a mansão Rei Luan ficava na prefeitura de Fean e que ele havia sido teletransportado para o lugar errado, saindo de seus pensamentos, o rei tigre imediatamente se aproximou de Zhang Shen, apontando para ele de forma ameaçadora, alertando o garoto para não deixá-lo vê-lo de novo. Sem esperar Zhang Shen dizer mais nada, partiu às pressas. Não muito depois que o rei tigre partiu, John Shen rapidamente revelou sua verdadeira face. Ele franziu a testa e disse que convocou alguém com o nariz empinado e que, quando chegasse ao auge, definitivamente o faria sua montaria. Com o inimigo eliminado, naturalmente, era a hora da colheita. Dang Shen coletou à vontade, comemorando que era de fato uma grande seita com colheita farta. O sistema rapidamente somou os resultados, mostrando o manual secreto técnica da espada atravessar a lua, 10 pílulas pequenas quadradas de resistência, 7 pílulas quadradas de resistência, uma espada penhasco límpido, 7 espadas pesadas pico de maré brindado, 7 peças de aço frio, e muito mais. O sistema observou para rolar para baixo e ver mais, 85.000 pedras espirituais de grau médio, 4.000 pedras espirituais de alto grau, 3,47 pílulas, 283 talismãs, e mais. Enquanto olhava as estatísticas, a atenção de Zhang Shen foi atraída para outra coisa. Diante de seus olhos agora havia uma maciça veia espiritual espacial. Dang Shen não pôde deixar de perguntar, surpreso, se aquilo era realmente uma veia espiritual completa e comentou o quão poderosa era. Nesse momento, o sistema emitiu outro anúncio de que a veia espiritual de terceiro grau podia ser resgatada pelo sistema em troca de 10 chances de desejo, perguntando se ele queria trocar. Lendo isso, Zhang Shen sorriu e disse que veias espirituais podiam ser resgatadas por troca e que saquear túmulos era seu estilo, então ele trocaria. Depois disso, ele investiu ferozmente naquela veia espiritual espacial, gritando alto que Zhang Shen entra em campo e arrancará a grama pela raiz, declarando que hoje ele sugaria essa veia espiritual até secar. Depois de absorver a veia espiritual por um tempo, Zhang Chen trocou por 10 sorteios. O sistema rapidamente revelou o que ele tirou. Manto imortal luz de jade de orquídea, energia espiritual de 9 estrelas que resiste a todos os ataques do reino mandato celestial e abaixo, e teleporte nível 1 com a descrição da habilidade de que, dentro de um alcance de 10.000 milhas, pode-se se teleportar aleatoriamente para qualquer local uma vez por dia. De 10 sorteios, ele recebeu itens 9 vezes, errando apenas uma. Isso deixou John Shen extremamente feliz, e ele exclamou que tinha tirado a sorte grande no primeiro sorteio, afirmando que este jovem mestre tinha subido ao galho alto e virado fênix. Enquanto isso, do lado de fora da seita da Lua Extrema, após a batalha recente, o lugar virou ruínas. Alguns poucos sobreviventes sortudos que escaparam a tempo emergiram e se perguntaram entre si se o rei demônio tinha ido embora.
Confirmaram que ele tinha ido e questionaram como um rei-demônio podia aparecer na prefeitura de Fean. Olhando para os cadáveres espalhados no chão, embora tivessem testemunhado, ainda não conseguiam acreditar, expressando choque de olhos arregalados que um único golpe destruiu a seita inteira e se perguntando que tipo de poder era aquele. Uma garota apressou todos a irem ao salão de armazenamento de tesouros, na esperança de encontrar alguns tesouros. Mas quando alguém verificou o que restou, encontrou apenas desolação. Vazio, nem mesmo pedras espirituais sobraram. Perguntaram se era mesmo um especialista de fora e xingaram que nada foi deixado para trás. Essas palavras fizeram Zhang Shen, que carregava um grande saco de mercadorias, espirrar várias vezes. Ele franziu o senho e se perguntou quem o amaldiçoava. Um momento depois, Zhang Shen retornou à seita do imortal voador. Ao chegar, os discípulos comemoraram, saudando o retorno do mestre da seita. Ling Yan parecia preocupada e se colocou à frente de Zhongqin, indagando como tinha sido. Zhang Shen fez uma expressão de aflição, suspirou pesadamente e golpeou a coluna ao lado. Esse comportamento deixou todos na seita em pânico, e perguntaram ansiosos se a missão havia falhado. Ling Yan rapidamente os consolou, dizendo que, enquanto o mestre da seita estivesse ali, a vingança era apenas questão de tempo. Dan Shen chorou mais alto, declarando que a grande vingança foi feita, mas o ancião Lian se sacrificou e ele falhou em cumprir sua responsabilidade, amaldiçoando a seita da lua extrema. Vendo seu mestre da seita chorar, Ling Yan e os outros choraram junto, consolando-o para conter o luto e dizendo que isso não podia ser culpa dele. Reconheceram que apenas 2 pessoas contra uma seita inteira já era perigoso. Nesse ponto, incluindo Zhang Qian, todos foram inflamados com espírito de luta, gritando em uníssono que os mortos não podiam voltar, mas que cultivariam arduamente para confortar a alma do ancião Lian no céu, pela seita e pelo ancião Lian. Dan Qian fingiu gritar que deveriam falar mais alto porque ele não estava ouvindo, e perguntou como poderiam buscar vingança com uma voz tão fraca. Os discípulos gritaram o mais alto possível, esforçar-se no cultivo. Só então Zhong Shen se sentiu satisfeito. Ele sorriu e elogiou o ânimo deles, mas lembrou que, para melhorar o cultivo, precisavam de equipamentos. Ele arremessou o saco de itens coletados, os olhos brilhando, e disse que não foi gasto dinheiro, e todos gostavam do que não custava nada. Eram todos itens de alto grau, então os olhos de todos brilharam, fitando a montanha de mercadorias. Ling Yan perguntou o que ele queria dizer. Dan Qian respondeu, era para distribuir os espólios de guerra para que tivessem resistência quando eu não estivesse aqui. As palavras de Zhang Shen comoveram profundamente os discípulos. Eles choraram dizendo que, antes, os discípulos só contribuíam para a seita e nunca recebiam nada. O mestre da seita era realmente uma pessoa de grande virtude. Zhang Shen então assumiu um ar digno e disse que não tinha interesse em tesouros, porque todos eles eram seu sonho. Eles não puderam deixar de se comover ao ouvir isso. Ling elogiou entusiasmado o mestre da seita, dizendo que outras grandes seitas exigiam grandes contribuições por recompensas, mas Zhang Shen distribuía ativamente para todos. Dan Qian acenou a mão, com um sorrisinho, e disse que, na seita do imortal voador deles, esses eram benefícios básicos. Eram uma startup com gestão igualitária. E quando houvesse dinheiro ou carne, todos compartilhariam. Os discípulos ficaram animados, mais felizes do que ao ouvir notícias de vingança. Todos aclamaram que o mestre da seita era da hora. Sem esperar, correram em direção aos bens, gritando que finalmente poderiam trocar por equipamentos de alto grau. Shozu apareceu de repente, pegou uma espada e disse que era espada de aço frio com a qual ela sonhava, digna apenas de anciãos, como tesouro de 4º grau. Expressando felicidade, Shen rapidamente a lembrou de que não estava preparada para ela. Envergonhada, Shio largou a espada, coçando a cabeça, pedindo desculpas por ter esquecido. Shen retomou a espada, mas lhe deu outra, sorrindo e dizendo, essa é para você. Shiozu olhou para a espada maravilhada, apressando-se em recebê-la com as 2 mãos, e exclamou que era o tesouro protetor da seita da lua extrema, a espada espiritual de 6º grau assobiu do penhasco límpido. Sabendo que tesouro era, ela ficou empolgada, mas recusou, dizendo que não ousava aceitar um tesouro supremo assim, e que pertencia ao mestre da seita. Vendo sua insegurança,
Zhongtian a instou a aceitar e garantiu que ela podia ficar tranquila com sua grande espada. Ele então apontou para Lu Yuan e o chamou. Lu Yuan se surpreendeu e exclamou: era ele. O coração se encheu de empolgação. Cobriu o rosto e pensou que ser chamado pelo mestre da seita significava que a vida atingiu o auge. Dan Shen rapidamente lançou uma armadura para Lu Yuan, dizendo que era armadura espiritual Yuan para aumentar a defesa. Lu Yuan viu a armadura voar em sua direção, praguejando por dentro e pensando que era a armadura pico pesado de maré do grande ancião Huaong da seita da Lua Extrema, uma armadura espiritual de 5º grau. Sentiu-se como se estivesse voando, perguntando-se como a conseguirá, achando que devia manter a calma e não demonstrar empolgação. Apesar disso, Lu Yuan abraçou a armadura e soluçou, depois virou um cachorrinho e agradeceu obedientemente ao mestre da seita. Zhang Shen acariciou gentilmente a cabeça de Lu Yuan e disse que ele devia cultivar diligentemente. Jilian ficou por perto, vendo seus companheiros discípulos receberem recompensas, sentindo-se desconfortável e com ciúmes, pensando que não era especial no coração do mestre da seita e que apenas se iludia. Zhang Shen finalmente se lembrou dela e a chamou em voz alta. Jilian respondeu imediatamente, dizendo que estava ali. Zhang Shen lhe deu uma roupa roxa, sorrindo e dizendo que não era a que ele queria vê-la usando, mas que coisas boas deviam ser usadas por ela. Ao ver o traje, todos exclamaram que era a túnica imortal de 9º grau. Depois de entregar a Jilian, Zhong Shen a instou, impaciente, a ir trocar e mostrar. Jilian ficou atônita e não entendeu. O rosto de Zhang Shen parecia lascivo, mas ele fingiu ser justo e disse que ela deveria ir trocar lá dentro sem se preocupar, garantindo que ele não espiaria e dizendo para não usar casaco, rindo. Depois de um tempo, Jilian finalmente terminou de trocar e saiu. Ela estava tão envergonhada que o rosto ficou vermelho ao sair timidamente. Os discípulos homens na seita Zhong tiveram sangramento nasal assim que a viram. Seus olhos admiraram Jilian, observando que aquele traje era muito bonito. Jilian ainda não estava acostumada a vestir roupas tão preciosas. Explicou apressadamente que a túnica imortal de 9º grau era rara e que nem a prefeitura de Fein possuía uma. Ela insistiu que um item tão precioso deveria ser usado pelo mestre da seita. Ouvindo isso, Zhongtian negou imediatamente a necessidade, expressando que o cultivo deste assento não dependia de coisas externas. Além disso, como era roupa feminina, este assento não poderia vesti-la. Jilian sugeriu entusiasmada vesti-la por baixo. Explicou que o grau de energia espiritual era realmente raro. Mesmo anciãos de grandes seitas que a tinham não distinguiam entre homens e mulheres. Eles trocavam entre si. Se não pudesse ser trocada, todos a usavam por baixo. Ao ouvi-la, uma imagem indescritível apareceu na mente de Zhang Shen. Ele achou terrível. Dan Tian rejeitou imediatamente a ideia e acenou a mão em recusa, alertando para não o enganarem a vestir roupas de mulher. De repente, Zhongtian detectou um cheiro de energia espiritual. Assim que sentiu o cheiro, questionou por que a energia espiritual estava tão densa, considerando que a veia espiritual ali havia sido destruída. Jilian levantou-se rapidamente e explicou que isso tudo era graças à filha do mestre da seita. Zhang Shen perguntou surpreso sobre Dao Huang. Jialin assentiu e respondeu que a veia espiritual não apenas foi restaurada por ela, mas também aprimorada do 2º grau para o 3º grau. Zhang Shen ficou chocado com a notícia e exclamou admirado, se perguntando se a criança poderia, por acaso, mudar a natureza. No espaço da veia espiritual, Dawn se espreguiçou feliz e descansou, parecendo muito confortável. Vendo isso, Zhang Shen chamou Dawn, dizendo que ela estava ociosa demais. Ouvindo a voz familiar, Davan imediatamente pulou e correu para a frente, animada, chamando mamãe. Dante acariciou carinhosamente a cabeça de Dawong e perguntou gentilmente como ela gerenciou a veia espiritual. Dawong respondeu honestamente que, se a mamãe pudesse encontrar mais fragmentos, ela poderia aumentar ainda mais o grau da veia espiritual. Isso agradou Zhong Shen. Ele sorriu de olhos semicerrados, tirou uma bolsa e deu a Dao Huang, elogiando-a com uma recompensa. Os olhos de Dao Heng brilharam ao ver a bolsa na mão da mamãe. A criaturinha pegou a bolsa sem dizer uma palavra, despejou o conteúdo na boca, mastigou e engoliu. Eram todas pedras espirituais.
Não muito depois, no salão principal da seita do Imortal Voador, a seita inteira se reuniu. Vendo John Chan chegar, Gillian imediatamente falou, perguntando se o mestre da seita os havia chamado porque tinha algo a anunciar, parecendo falar diante de tanta gente pela primeira vez. Zhang Qian pareceu um pouco natural. Ele pigarreou levemente antes de dizer, brevemente, que a seita do Imortal Voador havia entrado numa nova etapa histórica. Isso exigia esforço contínuo, não esquecer os objetivos iniciais e unir-se estreitamente. Zhang Shen falou pausadamente e devagar, e até Yinshu lá embaixo bocejou alto. Assim que terminou de bocejar, Zhang Shen chamou Yinshu. Ouvindo seu nome, Yinshu se sobressaltou e rapidamente respondeu que estava presente. Dan Chan designou a Yinshu o papel de diretora financeira, responsável pelas finanças da seita, e prometeu um belo corcel como recompensa. Yinshaku, que estava sentada feliz, ficou paralisada de medo ao receber tal responsabilidade. Zhang Shen cumpriu sua promessa e logo Yinshu recebeu um belo cavalo branco. Ela foi parabenizada e admirada pelos que a cercavam. Elogiada como CFO por receber o cavalo tesouro de 7ª geração. Yinshu pensou que estar no comando das finanças da seita era o seu auge. Depois de designar Yinshu, Zhang Shen continuou com Lu Yuan, nomeando o diretor de assuntos gerais para gerenciar todas as tarefas diversas. Lu Yuan respondeu afirmativamente e jurou cumprir bem a tarefa. Mal recebeu uma tarefa, Lu Yuan já esboçou 49 planos em sua mente. Comovido, achou que era o mestre da seita querendo-o como assistente capaz. Após designar esses dois, Zhang Shen sorriu e chamou, por fim, Pequena Kai. Ouvindo o chamado, Jilian respondeu imediatamente, sério, presente. Zhang te atribuiu a ela uma responsabilidade importante, CEO, totalmente encarregada de todos os assuntos, grandes e pequenos, na seita sempre que ele estivesse ausente. Jilian concordou sem hesitar. Depois, reuniram-se e gritaram em uníssono que trabalhariam juntos com um só coração e mente para criar prosperidade. Dang Chen instou aplausos e se entenderam. Todos aplaudiram vigorosamente, incluindo Zhang Shen, que bateu palmas até ficarem vermelhas antes de parar. Após os arranjos, Zhang Shen disse que amanhã eles ficariam em casa para cuidar da casa enquanto ele iria acertar contas com a seita Xunbeng e as 5 Trovões. Uma noite passou rapidamente. Na manhã seguinte, na seita Xuanbeng, exatamente como John Chan havia previsto ontem, ele apareceu na seita Xuanbeng. Vendo um grupo de pessoas que estava esperando lá embaixo por um tempo desconhecido, Zhang Te expressou surpresa e indagou se sabiam que ele estava vindo. Assim que John Shen terminou de falar, um homem usando um grande colar de contas no pescoço fungou friamente e ordenou que John Shen mandasse a pessoa atrás dele se revelar, prometendo poupar-lhe um caminho de saída. Ouvindo isso, John Shen riu. Apontou para si mesmo e respondeu que não havia pessoa atrás dele, afirmando que agiu de forma independente por toda a vida e não seria ordenado por outros. Embora John Chen insistisse nisso, o homem de cabeça de polvo permaneceu desconfiado. Ele levantou o dedo do meio e acusou John Shen de estar se fazendo. Afirmou que, com o cultivo de John Shen no reino de visão da alma e força de nível 6, ele não poderia possivelmente destruir a seita da lua extrema. Mesmo que alguém tivesse ajudado Jankin, essa pessoa exigiria ao menos poder de reino embrião espiritual e ainda assim não superaria a formação protetora da seita Xuanbeng. Neste ponto, ele instou Zhang Te novamente a revelar a pessoa por trás dele, prometendo não prosseguir mais, considerando que Zhang Te havia feito a seita. John Shen ignorou isso completamente. Diante das tolices do homem, Jonkin descartou como barulho demais e declarou que John Shen deveria se preparar para morrer. Depois de dizer isso, John Shen rapidamente assumiu uma postura pronto para morrer. As pessoas da seita Quanbeng ignoraram essas palavras. Vendo que John Shangen não obedeceria, o homem com as contas gritou alto para formar a formação e então baixou a espada na mão, fazendo um sinal. Outros da seita Shui Beng também exerceram toda a força para atacar John Shen usando suas técnicas. Num instante, a formação prisão do céu de gelo e geada foi ativada. Uma bola de gelo apareceu imediatamente, e Zhang Shen congelou em um bloco de gelo. O vento frio uivou, fazendo-o tremer e gritar que era vazio demais e frio demais.
Quando Jiang Shen não pôde mais se mover, percebeu que havia se transformado em um bloco de gelo. No entanto, as coisas não terminaram aí. Jiang Shen manteve o estado de bloco de gelo por pouco tempo antes de se estilhaçar. Jiang Shen perdeu a vida por causa disso. Enquanto sua alma deixava o corpo, amaldiçoou ressentido que tipo de morte estranha era aquela, chamando-a de verdadeiramente torturante. O homem que usava as contas aproximou-se do bloco de gelo estilhaçado de Jiang Chan e observou que Jiang Shen não ouviu bons conselhos e gostava de trazer sofrimento a si mesmo. Ordenou que Zhong Shen descesse ao palácio do rei Yama e se arrependesse. Como de costume, após morrer, Zhong Chan voltou ao espaço do sistema para ouvir sua explicação do plano de sobrevivência. O sistema verificou o nível de morte do hospedeiro. Causa da morte: morto pela formação protetora da seita e perpetradores, todos os membros da seita Shui Beng. Prosseguiu para criar um plano de sobrevivência e pediu a Jiang Chan que aguardasse. Considerando a enorme disparidade de força, o sistema arranjou um talismã de invocação para o hospedeiro. Jiang Chan ficou atônito e comentou que isso soava familiar. A 9.000 milhas de distância, o rei tigre apressadamente cavalgava de volta à sua caverna. Enquanto viajava, xingava furiosamente que o pirralho não lhe deu um talismã de retorno após convocá-lo. Perguntando-se se era para voar 108.000 milhas até o ano que vem, quando as tangerinas estivessem maduras. Jurou não encontrar o pirralho no reino dos demônios celestiais. Fale no diabo e ele aparece. Porque assim que o rei tigre terminou de falar, um círculo familiar apareceu à sua frente. Ele ficou pasmo e deixou escapar em admiração. Olhando para o círculo engolindo, o rei tigre apressadamente implorou para não ser convocado novamente. Depois de voar um dia e uma noite, a pessoa que convocou o rei tigre não era outro senão Jankin, que havia sido ressuscitado e ria feliz. As pessoas da seita Kuvan Bend ficaram extremamente chocadas ao ver a pessoa que deveria estar morta de repente voltar à vida. Gritaram de medo, questionando o que estava acontecendo, já que ele claramente acabará de morrer. Se era uma técnica de ilusão, mas sabiam que o nível 6 do reino de visão da alma de Jiang Shen era insuficiente para enganar todos eles com uma ilusão dessas. O rei tigre apareceu rapidamente diante de Zhong Shen. Zhong Shen sorriu e pediu desculpas ao irmão tigre por incomodá-lo novamente. O rei tigre não demonstrou interesse no pedido de desculpas. Ele lançou um olhar feroz, agarrou a gola de Zhong e gritou com ele, perguntando se Zhong Shen achava que ele era um macaco para brincar. Assim que terminou de falar, trovão soou acima de sua cabeça, e um relâmpago atingiu seu corpo, forçando-o a parar. Perguntou-se se aquele era o raio de punição por violar o contrato de mestre e servo. Pensando nisso, o rei tigre se conteve. O momento ficou estranhamente silencioso. Quanto mais irritado ele ficava, mais lutava. Mas, por fim, sucumbiu à terrível tribulação, raios, e praguejou. O rei tigre rapidamente soltou Jiang Shen, virou-se para o grupo de pessoas da seita Xuanbeng do lado oposto e perguntou se eram eles. Vendo seus olhares, o rei tigre os culpou e questionou o que estavam olhando. Os discípulos da seita Xuanbeng congelaram de medo. Apressadamente sussurraram entre si que um grande demônio estava presente e questionaram como tal demônio poderia estar na prefeitura de Feiyun. Rapidamente formaram a formação. Ouvindo isso, o rei tigre ficou sombrio. Estalou os dedos e riu friamente, desafiando-os a olharem bem e verem quem ele era. Dante atrás dele alertou o irmão tigre para ter cuidado porque os outros eram hábeis em formações e para evitar descuido. Os discípulos da seita Shui Beng apressadamente uniram forças para implantar a formação prisão do céu de gelo e geada e se uniram para atacar o rei tigre. No entanto, o rei tigre não demonstrou medo. Ouvindo o lembrete de Jiang Shen, riu e o repreendeu que, ao pedir ajuda a alguém, não se deve apontar o dedo. Jiang Shen não ousou responder e apressadamente concordou que o rei tigre podia atuar. Assim que terminou de falar, o rei tigre acenou a mão para usar sua técnica, parecendo extremamente imponente. Com um único movimento, fez todos os cultivadores da seita Xuanbeng cuspirem sangue continuamente. Eles gritavam de dor. Essa cena chocou Jonkin, que observava de lado. Ele arregalou os olhos, rangeu os dentes e exclamou que, com um único movimento, o rei tigre rompeu a formação prisão do céu de gelo e geada deles.
Então ele dançou de empolgação e aclamou que o deus tigre era incrível e que deveria continuar. Enquanto isso, o rei tigre não parou. Ele rapidamente desferiu alguns chutes, mantendo uma postura majestosa e gritando alto. Gritos miseráveis se seguiram. Nesse momento, Zhang agiu como um fã apaixonado. Seus olhos brilhavam intensamente de admiração, dizendo que o tigrinho era incrível. Depois de lidar com as pessoas da seita Xuanbeng, o rei tigre olhou para Zhang Shen, lançou um olhar e apontou para ele. Avisou Zhong Shen para não convocá-lo novamente, perguntando se ele tinha noção de quão longe tinha que correr cada vez que era convocado. Danchan rapidamente deu um passo à frente para persuadi-lo a considerar ficar. Depois disso, Zhang Shen apresentou-se formalmente de novo, afirmando que era o líder da seita do Imortal Voador, a seita imortal número 1 na prefeitura de Qinglan. Descreveu em detalhe a longa história e cultura da seita do Imortal Voador, alta cultura corporativa, 5 ouros perigosos, horário de expediente regular e endereço da empresa. Danchan apresentou-se com entusiasmo, mas só recebeu um desdém e então a figura do Rei Tigre gradualmente voou para longe. No espaço do sistema, a tela exibiu uma nova notificação indicando que a troca por pontos foi bem-sucedida, com pontos acumulados atuais de 5.800. Vendo isso, Zhongchen expressou agradável surpresa e disse que a seita Xuanbeng tinha muita coisa. Não muito depois, Zhongchen apareceu na seita Vuli. Assim como na seita Xuanbeng, os cultivadores lá haviam se reunido completamente, esperando por Zhang Shen. Olhando para a multidão pronta lá embaixo, Zhang abriu a boca para falar, segurando o megafone, e disse aos de dentro que estavam cercados, ordenando que largassem as armas para evitar a morte. Como na seita Shui Beng antes, a seita Vuli gritou arrogantemente que Zhang Tia não deveria pensar que destruir a seita da lua extrema o tornava páreo para a seita Vuli e que seu cultivo de reino Ling Tai não era nada diante da formação protetora da seita deles. Enquanto falavam, acionaram uma formação protetora. Vendo isso, o líder da seita Vuli empalideceu e xingou, perguntando de que covardes eram aqueles discípulos. Quando perguntado, um discípulo respondeu rapidamente que eram discípulos do ancião Wang e explicou que, mais cedo naquela manhã, a esposa do professor Lu e o ancião Lian tiveram uma briga feroz, então as instruções não haviam sido executadas. O líder da seita Vuli, furioso, tremeu, deu um tapa no discípulo que respondeu e xingou-os de lixo inútil. Incapaz de acertar nada, ele rapidamente ajustou as emoções, franziu a testa, pigarreou algumas vezes e ordenou em voz alta que os discípulos ouvissem. Então, diante de todos, o líder da seita ajoelhou-se aos pés de Zhongchen, estendeu a mão e sorriu, expressando compreensão pelo desejo de vingança de Zhongchen. Antes de terminar, Zhongchen interrompeu-o para mandá-lo ir comer __. O líder da se ficou com raiva, o rosto retorcido, e a frequência cardíaca aumentou significativamente. Tentou segurar o riso, fingindo não ouvir o insulto, e continuou a expressar que rancores deveriam ser resolvidos e que mais amigos significavam mais caminhos, instando a deixar o passado para trás. Zhang Tia interrompeu novamente com o mesmo insulto. A frequência cardíaca do líder da seita aumentou mais. Veias saltaram, mas, pelo bem do quadro geral, tentou suportar e buscou reconciliação, pedindo a Zhang Shen que parasse de brincar e se sentasse para discutir. Seus discípulos expressaram indignação, dizendo que seu líder tinha sido paciente demais e era digno de grandes feitos. Zhang Shen não queria realizar grandes feitos com eles. Calmamente, diante da paciência deles, repetiu o insulto. Nesse ponto, o líder da seita explodiu e gritou para matar Zhongqin. Um vento forte soprou com assobios cortantes. Ao mesmo tempo, a milhares de milhas de distância. No santo solo origem púrpura, o rei tigre estava entre um campo de cadáveres como após um massacre. Uma pessoa arfou, tentou se arrastar e xingou que o santo solo origem púrpura não era um lugar onde eles pudessem estar. Antes de terminar, o rei tigre o incendiou, queimando-o até a morte, causando gritos dolorosos. Depois de lidar com isso, disse que estava apenas pegando emprestada a formação de teletransporte deles e reclamou do escarcéu feito. Se não tivesse sido enganado por aquele pirralho, não teria vindo pegar emprestado desta seita. Então o rei tigre rapidamente entrou na formação, acenando a mão animado e dizendo que finalmente tudo estava prestes a acabar.
Ao mesmo tempo, o sistema de Zhong Shen emitiu um som. O rei tigre pousou no chão e expressou extrema felicidade, casualmente ordenando ao velho fantasma que buscasse a melancia no porão. Reclamou de ter corrido para cima e para baixo exausto nos últimos dias. Achou que estava em sua caverna. Mas quando abriu os olhos e olhou ao redor, viu Zhang Shen coçando a cabeça e sorrindo. Vendo o rei tigre em silêncio, Zhang Shen falou primeiro e pigarreou, reconhecendo que era ele de novo. O rei tigre olhou fixo com seus 3 olhos, sem acreditar nele. Sem saber o que pensava. Suspirou e declarou que não queria mais viver. Então liberou uma intenção assassina avassaladora, desafiando qualquer um a tocá-lo e ser morto instantaneamente. Zhang Tian ficou apavorado, e as pessoas da seita Vuli ficaram igualmente assustadas, apressando-se em gritar títulos como Grande Demônio, Demônio Humano e Rei Demônio. Enquanto isso, o Rei Tigre rugiu. Seus olhos brilharam ao mostrar dentes afiados, fazendo os espectadores gritarem de medo. Então soltou um rugido que estremeceu a terra, lançando todos os membros presentes da seita Vuli pelos ares. Seus gritos miseráveis ecoando por toda a parte. O Rei Tigre exigiu furioso que, se não podia o pirralho, ao menos podia lidar com eles. Em instantes, a seita Vuli foi destruída e virou ruínas. O Rei Tigre ofegava de exaustão, admitindo que estava tão zangado que podia morrer. Dang Tian apareceu. Então caminhou, deu um tapinha no ombro do Rei Tigre e o consolou, chamando-o de Mano Grande repetidas vezes, ignorando o Rei Tigre rangendo os dentes. Ao ouvir Zhang Shen chamar, o Rei Tigre de repente se virou, lançou um olhar e o agarrou, repreendendo-o. Zhang Shen rapidamente lembrou-o para ter cuidado ou seria atingido por um raio. Assim que John terminou, o Rei Tigre o soltou. Suspirou, lamentando seu destino, então investiu contra um penhasco próximo, chocando-se com força. O impacto fez as rochas ao redor desabarem com um estrondo como um deslizamento de terra. Testemunhando tudo, Yun Shen não conseguiu segurar as lágrimas. Ele estendeu a mão, chamando com pedido de desculpas, culpando a si mesmo pela morte do Rei Tigre. Nesse momento, o sistema anunciou a conclusão da missão. Ouvindo isso, Zhang expressou surpresa e observou que a recompensa era outro nível. Pouco depois, o sistema anunciou uma atualização do sistema. A tela exibiu detalhes. Nível do sistema 3, experiência do sistema acima de 100.000. Pontos disponíveis 2.547, nível atual permitindo 3 ressurreições por dia e vontade do planeta de sobrevivência. A nova habilidade para o próximo nível permitia ao hospedeiro consumir pontos para aumentar a força um grande reino para um alvo, com recarga de 1 mês. Depois de ler, Zhang Shen observou animado que subira de nível novamente e ganhou uma nova habilidade para ajudar outros a aumentar um grande reino. Pensando em seus discípulos, ele continuou empolgado que usar isso em uma pessoa uma vez por mês para aumentar um grande reino era como desafiar os céus. Infelizmente, o grande irmão tigre não estava mais. Pensando no tigre, Zhang Shen apressadamente queimou o papel JS, lamentando porque seu irmão pensava tão negativamente e buscava a morte. Dizendo isso, Zhang Shen chorou e jurou usar a habilidade depois de subir de nível mais uma vez, imaginando seu irmão tornando-se invencível no mundo.